Qual foi seu momento mais assustador? Algo não está certo. Eu estava andando para a escola no ensino médio e esta senhora com o carro encostado ao meu lado me chamou de linda. Esse não é o meu nome. Mas estava perto o suficiente para olhar para cima. Ela pediu desculpas e explicou que pensava que eu era seu neto. Então ela me ofereceu uma carona para a escola. Exceto que eu já estava de pé no terreno da escola. Fiz uma caminhada de meio quarteirão antes de precisar me virar para entrar no prédio. Quando eu disse não, ela tentou exigir que eu entrasse no carro. Eu disse que não. Obrigado e saí correndo. Ocorreu-me muito mais tarde que ela provavelmente não tinha intenção de me deixar na escola. Eu estava trabalhando em um sistema de rádio na torre de água local de uma cidade bastante remota do Outback. Era um lindo dia de fim de primavera em outubro quando cheguei lá. Mas depois de cerca de 2 horas os ruídos das aves pararam. A brisa parou. Tirei meu equipamento do stand-by e o marquei como teste ao vivo porque tive a sensação mais estranha de não ter tempo de testá-lo completamente e fui lá fora para sentar no carro. Cerca de 90 segundos depois houve um relâmpago direto na torre que acabara de deixar. Foi o ponto mais alto em 200 quilômetros. Foi literalmente a coisa mais barulhenta que eu já tinha ouvido. Nunca. Tarde da noite. Eu estava sentado em meu carro esperando que meu namorado terminasse seu turno. Um rapaz passa e nós fazemos contato visual. Sinto esta sensação de perigo. Mas imagino que estou exagerando. Passam alguns minutos e o medo não vai embora. Finalmente decido afastar meu carro da beira do estacionamento para a frente do restaurante na área de estacionamento do cliente. Eu ligo meu carro e quando estou colocando em andamento, o cara sai correndo por trás e tenta abrir minha porta, puxando-a com muita força. Eu bato no acelerador e ele me persegue por um segundo. Depois bate na minha janela com uma pedra. Eu continuo e ele joga pedra em mim e depois foge. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia dirigir. Tenho quase certeza de que ele estava me atacando sorrateiramente quando eu decidi ligar meu motor. Eu planejava visitar meu pai à tarde. Liguei para ele pela manhã para perguntar se ele precisava de alguma coisa porque eu estava prestes a ir à loja de qualquer maneira e poderia facilmente pegar algumas coisas para ele. Ele não me respondeu. Um pouco esquisito para ele, mas não muito incomum. Mas eu tinha esse pensamento na parte de trás da cabeça. Por isso, tentei novamente 30 minutos depois. Novamente, nada. Nem linha terrestre nem móvel. Então, decidi ir até lá mais cedo e verificar. Não consigo explicar, mas eu sabia que algo tinha acontecido. Encontrei-o morto em sua casa. Ele caiu e rachou a cabeça. Até hoje eu não sei o que foi pior. Encontrá-lo assim ou na longa viagem de 30 minutos onde cresceu a sensação de que eu iria caminhar para algo assim. Eu estava vivendo a cerca de 5 horas de distância de meus pais e passei a Páscoa com eles. O plano era tirar a segunda-feira do trabalho e voltar de carro naquele dia. Mas por alguma razão, eu decidi voltar no domingo à noite. Acordei cerca de 3 a um barulho estranho e bati no candeeiro de toque ao lado da minha cama. Fez um barulho estridente e desligou-se. Pensando, algo não está bem aqui. Levantei-me e agarrei o puxador da porta do quarto. Estava tão quente que imediatamente puxei minha mão para trás. No final, meu apartamento inteiro estava em chamas. Minha sala de estar pegou fogo de uma tomada elétrica defeituosa e se espalhou para a sala de jantar quando eu me levantei. As únicas saídas eram pela sala de estar até a porta da frente ou através da sala de jantar e cozinha até a porta dos fundos. Usei qualquer força que tivesse para afastar minha cabeceira da janela. Quebrei a janela com meu vidro e apenas gritei. Meu senhor, eu estava deixando um cara viver ilegalmente em uma sala de armazenamento. Ele me ouviu e correu pelo quarteirão até o quarteirão dos bombeiros. Eles realmente me fizeram atravessar a janela e depois apagaram o fogo. Eu estava a horas de distância de minha família. Não tinha dinheiro nem identidade. Perdi meu celular e as chaves do carro no incêndio. E eram apenas 4 da manhã. Acabei perdendo praticamente tudo. Minha vizinha foi simpática o suficiente para me deixar tomar banho em sua casa e me dar algumas roupas até meus pais fazerem a viagem. Não fui eu que notei algo que não está certo. Uma vez uma mulher veio até mim em um trem em que eu tinha entrado e disse: só queria que você soubesse que aquele homem lá está te seguindo, e ela estava. Ele me seguiu, de forma silenciosa. Quando eu mudei de trem e acabei pedindo a um policial que me acompanhasse até em casa. Foi uma das experiências mais arrepiantes da minha vida. Em retrospectiva, eu nem deveria ter ido para casa. Tenho quase certeza que ele parou de me seguir quando falei com o policial. Mas mesmo assim, cheguei em casa do trabalho assim que saí do carro, senti que algo estava errado. Minha vizinha de cima deixou seu cachorro de fora, o que não era super incomum.
Mas ela estava agindo de forma estranha, o que só acrescentou a minha estranha intuição. Normalmente ela está super entusiasmada com você, mas desta vez ela apenas sentou à porta dele. Cerca de 20 minutos passam e eu não consigo abalar a sensação. Decidi ir até a porta dele e ver se ele quer descer para tomar uma bebida. Quando me aproximo, percebo que o cão dele conseguiu entrar. Mas agora ela está latindo sem parar. Eu bato e bato até bater na porta dele. Eu sacudo o puxador e ela está trancado. Eu corro para baixo e através de minha casa até uma escada traseira que liga nossas residências. Abro a porta do apartamento dele e ela tem uma overdose de percocete, com convulsões no chão, lutando para respirar. O EMS disse que se tivessem sido chamados 10 minutos depois, ela poderia não ter sobrevivido. Eu liguei para minha irmã Evide 1 hora depois que ela teve um bebê. Ela pegou e disse apenas não me sinto bem, mas algo estava assustador sobre isso. 1 hora depois ela estava com uma hemorragia e todas as suas estatísticas estavam em queda livre. Acontece que ela teve uma grande complicação que os médicos deixaram passar. O momento mais assustador da minha vida. Ela passou 3 semanas no hospital, mas acabou se recuperando completamente e o bebê estava saudável e atualmente está subindo em cima de mim enquanto curtimos o Natal juntos. Isso foi há 2 anos. Mas ainda me lembro exatamente do olhar dela quando ela disse não me sinto bem, me dá arrepios ainda hoje. Quando eu tinha 10 anos, minha avó estava observando meus irmãos mais novos e eu enquanto nossos pais estavam em uma conferência de trabalho de fim de semana. Estávamos sentados na sala comendo panquecas. E meus irmãos estavam assistindo desenhos animados enquanto eu li o mais novo livro de Harry Potter, que havia acabado de sair no dia anterior. Meu irmão pediu mais panquecas para minha avó e ela começou a se levantar. Eu estava apenas meio atento porque eu estava absorto em meu livro, mas pelo canto do olho, senti que ela estava demorando mais do que o normal. Ela tentou se levantar, mas sua perna não se mexia. Ela tentou pegá-la com as mãos, mas uma de suas mãos não se mexia. Eu sabia que algo estava errado e pousei meu livro. Então ela caiu de sua cadeira no chão. Eu gritei e ela tentou me dizer que estava bem. Sua perna havia apenas adormecido e ela tropeçou. Mas sua voz estava saindo toda desfeita e apenas a metade do rosto dela estava se movendo. Reconheci sinais de um derrame do tipo Babysitters Club. Corri para a cozinha. Ela não tinha celular na época e liguei para o 911. Bem, primeiro liguei para minha melhor amiga, o único número de telefone de que me lembro, e perguntei à mãe dela se eu precisava discar um código de área antes do 911. E então liguei para o 911. Enquanto isso, meus irmãos conseguiram que o faz tudo que estava cortando o quintal entrasse e me ajudasse. A ambulância chegou e eles a levaram para o hospital, e não me lembro de muito mais. A mãe de minha melhor amiga deve ter de alguma forma se apoderado de meus pais porque eles acabaram aparecendo no hospital. Mas eis a boa notícia. Porque ela foi tratada tão rapidamente, ela se recuperou completamente e ainda está viva e com boa saúde quase 20 anos depois. Durante o primeiro bloqueio do Reino Unido, eu não tinha visto meu pai que vivia sozinho há 3 meses, mas nós falávamos ao telefone todos os dias religiosamente. Uma noite, enquanto eu andava à deriva para dormir às 2 da manhã, de repente comecei a sentir uma ansiedade avassaladora. Suando e sentindo que algo estava desligado. Eu não conseguia voltar a dormir devido à preocupação. Então decidi ligar para meu pai noturno, pois sabia que ele estaria acordado e atender o telefone. Mas para minha surpresa nenhuma resposta. Acordei meu parceiro e lhe disse que algo estava realmente desligado e que meu pai não havia atendido seu telefone, o que tinha minha ansiedade decuplicada neste momento. Ele sugeriu que se ela ainda não tivesse atendido o telefone pela manhã, iríamos até lá e o veríamos. Entretanto, eu não consegui abalar esta sensação. Às 3 da manhã meu parceiro e entrei no carro e dirigi 3 horas até a casa do meu pai. Quando chegamos à casa de meu pai, entrei para encontrar meu pai olhando para a parede, de cor cinza, amarelo, com as palavras arrastadas e totalmente confuso sobre onde ela estava. Telefonei imediatamente para uma ambulância e ele passou as 4 semanas seguintes no hospital com insuficiência renal aguda devido a cirrose hepática não diagnosticada no estágio final. Nunca esquecerei o doutor me dizendo que se eu tivesse chegado em sua casa algumas horas depois eu estaria chamando um agente funerário e não uma ambulância. Devido à confusão súbita e aleatória causada pela cirrose, ele realmente acreditava que o controle remoto da TV era seu telefone e por isso ele não podia ou não podia procurar tratamento. A falência renal acontece tão rapidamente que os dois juntos são fatais em poucas horas. Então eu aparecer naquela manhã foi crucial para que ele recebesse o tratamento na hora certa. Como estou digitando isto,
Meu pai está indo para minha casa para passar o Natal aqui conosco e os sintomas de cirrose permanecem sob controle. Um final feliz. Às vezes, a ansiedade pode ser um presente que salva vidas. Eu tinha acabado de estacionar meu carro no trabalho e tinha saído e estava andando até meu porta-malas quando notei um corredor no estacionamento que não reconheci. Antes e depois do trabalho, vemos várias pessoas correndo, caminhando de outras empresas no parque de escritórios. Então não é uma visão incomum, mas este cara me fez sentir que eu não deveria virar as costas para ele por alguma razão. Ele não estava agindo fora ou nada que me fizesse sentir dessa maneira. Então, agora estou cavando através do meu baú e meu almoço rolou para trás e meus bracinhos não conseguem alcançá-lo de pé e eu sei que terei que me inclinar muito para dentro do meu baú para consegui-lo. Começo a me inclinar e ainda estou observando o corredor pelo canto do olho e vendo-o parar de correr e começar a se esgueirar ao longo da linha de carros que leva ao meu. Em retrospectiva, eu deveria ter batido com o porta-malas fechado e sprintado para a porta da frente. O que eu fiz foi esquadrinhar e encarar a direção de onde ele estava vindo e gritar bom dia. Posso ajudá-lo? Quando ele se atirou no SUV ao lado do meu carro, ele ficou surpreso. Virou-se e fugiu. Um segundo depois um dos gerentes veio barrando a porta da frente na minha direção gritando para que eu entrasse, pois havia um predador no estacionamento. Nunca mais vimos o cara, mas me certifiquei de que todos estivessem atentos a ele. Sei melhor do que brincar no meu telefone nos estacionamentos. Quem sabe o que teria acontecido se eu tivesse me distraído? Será que o gerente teria chegado lá fora a tempo? Penso nisso de vez em quando, mesmo que tenha sido há uns 6 anos ou mais. Nosso estacionamento de trabalho é muito seguro. Nunca ouvi falar de alguém que tivesse roubado coisas de seus carros desbloqueados. Demorou muito tempo para que ele se sentisse seguro novamente. Um dia eu estava usando um elevador para uma única pessoa para me colocar 20 metros acima do chão para trocar uma pequena coisa em uma luz. À medida que eu elevava o elevador para mais perto da luz eu tinha esta sensação e então ele foi ficando progressivamente pior. Literalmente cada coisa de segurança que poderia estar errada nesta luz muito pesada 20 metros acima do cruzamento de várias passarelas estava errada e quase tão errada quanto poderia estar. É um milagre que esta luz ainda não tenha caído e matado alguém e estava prestes a cair. Além disso, qualquer idiota que tenha conseguido estragar tudo tão mal, que de alguma forma também tinha sido competente o suficiente para ser certificado para usar um elevador para 2 pessoas mesmo que eu tenha visto cada pessoa de uma classe de 45 pessoas de predominantemente 14 anos fazer um trabalho melhor em uma luz na primeira vez que tocou numa. Também conseguiu tocar o acoplamento de energia luz quente louca e fazê-lo ficar lá e o acoplamento de energia foi derretido e de alguma forma ainda funciona. É um milagre que o auditório inteiro não tenha queimado sempre que este idiota fez isto. Foi extremamente assustador para mim, pois tenho feito extracurriculares naquele auditório nos últimos 9 anos e não acho que essa luz tivesse sido tocada em 9 anos. Então cada uma das milhares de vezes que eu havia usado esse caminho, minha vida estava em perigo. Bem, eu consertei a luz para que ela agora fosse segura e mandei verificar todas as outras luzes do auditório para que não fosse possível que outra luz tão mal feita continuasse assim. Todas as outras luzes do auditório estavam perfeitamente bem. Fui a uma casa de amigos para uma festa nos tempos anteriores. Há alguns anos atrás. Ela tinha outra amiga. Vamos chamá-la de Grace. Grace tinha trazido este homem com ela para a festa e todos estavam bajulando por ela e ele era aparentemente um artista local algo bem conhecido. Eu olhei para ela e fiquei seriamente enervada. Eu não conseguia explicar por que na época, mas seus olhos me assustavam absolutamente. Nenhuma emoção, apenas frio, extremamente fora de moda. Então eu digo ao meu amigo que este cara está me assustando, mas não consigo explicar o porquê. Ela me diz que estou sendo sensível. Este cara é uma joia local. Yada yada. Por isso, eu a chupei e comecei a tentar interagir. Era uma festa muito pequena. Em talvez 5 minutos, este cara pediu a mim e ao meu amigo, assim como a Grace, para irmos com ela em uma viagem de carro até uma cachoeira remota em Montana. É uma experiência espiritual, diz ele. Eu vou lá o tempo todo. Eu trago pessoas lá em cima. Obviamente, eu recusei sua oferta. Ela passou vários minutos tentando me convencer, mas no final, ninguém queria ir a Montana. Minha amiga trabalhou muito, e Grace estava ocupada com algo que ela não podia perder. Então Hélio deixou cair. Grace continuou vendo esse cara do nada. Ele apertou um interruptor e começou a bater nela. Ela terminou com ela e ele andava em círculos pelo apartamento dela,
ligando para ela e deixando mensagens de que ela ia matá-la. Ela tinha que chamar a polícia e mandar prendê-lo e mudar-se para outra cidade durante a noite para se afastar dele. Nunca estive tão arrependido de estar certo. Graças a Deus. Graça está feliz e segura agora. Um dia eu estava em um estacionamento do outro lado da rua após arquivar um documento. Sou um paralegal. Como sou eu? Saio do elevador onde penso que meu carro está estacionado e não se encontra em lugar algum. Isto não é incomum. Então começo a me perguntar por aí apertando o botão para que ele apite. Depois de cerca de 1 minuto de interrogação, também noto um cara andando por aí. Ele não parece estar me seguindo, mas, de qualquer forma, está me dando arrepios. Então eu fico de olho nele. Não há mais ninguém nesse nível, exceto ele e eu. E finalmente, determino que meu carro não deve estar naquele nível e entrar no elevador para descer um nível. Saio do elevador e fico de olho nele por um segundo. O cara não aparece. Então eu escovo como minha paranoia. Começo a andar por aí apertando o botão novamente. Depois, quando viro a esquina, lá está o cara de novo. Então, desta vez eu sabia que ele estava me seguindo. Dirijo-me aos elevadores. Então noto que ele também está indo para lá e está no par para me cortar o caminho e começo a entrar em pânico. Novamente, estamos sozinhos no nível. Logo depois, as portas do elevador se abrem e 2 caras de ternos saem. Corro até eles e digo: aqui estão vocês. Estive procurando por vocês por todo este nível e pelo acima. Onde diabos vocês estacionaram? E eu ri. Os caras me olham de maneira estranha, mas, para seu crédito, eles nem pestanejam e um deles responde com: desculpe. Estamos neste nível, mas trouxemos o carro do Tom ao invés do meu e eu esqueci de dizer a vocês. Estamos estacionados aqui e eles me levam para longe. Vejo o cara que estava me seguindo parar, olhar fixamente e depois descer as escadas ao lado do elevador. Quando ele sai, conto aos caras o que aconteceu e eles me ajudaram a encontrar meu carro. Estava no primeiro nível. Nunca cheguei perto o suficiente para ouvi-lo apitar, e eu estava salvo. Até hoje eu sei que aquele cara estava esperando por mim para encontrar meu carro para que ele pudesse fazer algo nefasto. Agora eu evito a todo custo estacionar garagens. Se eu for obrigado a estacionar em uma, tiro uma foto de onde estaciono para não me perder mais. Também carrego spray de pimenta em meu chaveiro. Eu era apenas uma criança quando uma vez meu avô decidiu levar meu primo e eu em uma viagem ao posto de gasolina para pegar diesel para o trator. Vivíamos em uma fazenda no meio do nada. Então não havia muito mais a fazer. Andamos 3 vezes no fundo de sua única cabine S10. Eu andei no banco do meio e meu primo no passageiro. Meu primo e eu tínhamos 12 a 13 anos na época e tínhamos cabelos compridos para os meninos desta cidade. Quando chegamos ao posto de gasolina, meu avô estaciona em uma bomba e se dirige para dentro deixando as chaves no caminhão com a gente apertado no interior. Considerando que vivemos em uma cidade pequena, com quase ninguém lá dentro, onde nada acontece, isto não era incomum. Tudo era normal até aquele momento. Pouco antes de meu avô ter entrado, um homem idoso de idade semelhante sentado no banco do lado de fora da estação parou e apontou para nós. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas tive uma sensação estranha sobre isso de repente. Meu avô entrou depois da curta interação e caminhou até o registro. O homem não tira seus olhos de nós do outro lado do estacionamento. De repente ele se levanta e começa a caminhar na nossa direção. Eu começo a entrar em pânico e meu primo também. Assim que ele chegou ao caminhão, ela abriu a porta lateral do motorista. Meu primo desabotou a midis para sair enquanto salta para fora. Começo a esmagar minha fivela, mas ela está presa e o cinto de segurança está travado firmemente contra mim por causa do meu pânico. Meu primo se inclina para dentro e tenta empurrar a liberação, mas percebe que ela também está presa e então imediatamente salta para fora. O cara só olha para mim e sorri enquanto alcança as chaves na ignição. Ainda hoje me lembro de olhar para aquele sorriso maligno e ver seus dedos tocando a chave. Ainda me dá arrepios e me lembro apenas de pensar que eu estava acabado. A próxima coisa que noto é que meu primo se inclina para trás com o martelo que ela agarrou da cama do caminhão, gritando que ela está prestes a bater nele. O velho imediatamente levanta as mãos e diz que está apenas brincando e sobe para fora. Ela caminha atrás da estação. Assim como meu avô não sai mais sábio. Quando meu avô volta para dentro, ambos tentamos explicar o que acabou de acontecer com Ellie, mas não estamos fazendo nenhum sentido para Ellie. Sinceramente, acho que foi apenas o fato de que estávamos em choque e ela era tão velho e insuspeito com esse tipo de coisa em nossa área. Assim que chegamos em casa,
Contamos ao resto da família sobre isso. Eles imediatamente começaram a questionar meu avô sobre o que o homem lhes disse. Ele lhes disse que o homem apenas perguntou se éramos suas netas. Mas ela não lhe deu muita atenção porque o homem parecia surdo. Este velho canalha pensou que éramos duas garotinhas e planejou nos raptar. Se meu primo não tivesse sido tão rápido em seus pés, não tenho certeza se eu estaria aqui para contar esta história. Isso me marcou para toda a vida. Eu me lembro muito bem de tudo isso. Fiquei completamente aterrorizado e chorei durante todo o caminho de volta para casa enquanto meu primo me abraçava. Este cara apenas olhou para mim e sorriu como se estivesse desfrutando do meu puro terror. Era nada menos do que puro mal. Eu ainda sonho com isso de vez em quando, para ser honesto. Assim que meu avô juntou tudo, ele conseguiu que todos os homens da minha família pegassem suas armas e voltassem imediatamente para o posto de gasolina. Eles chamaram a polícia e nós procuramos por Ellie na área por cerca de 1 hora antes da polícia aparecer. Ellie nunca foi pego. Espero a Deus que ela esteja apodrecendo em algum lugar em uma vala. Eu provavelmente não deveria me sentir assim, mas parte de mim gostaria que meu primo tivesse espancado até a morte com um martelo. Eu teria dormido mais nestes últimos 10 anos, desde que isso aconteceu.